Uma boa noite a todos, mais uma vez aqui reunidos, encarnados e desencarnados. O como é bom a gente dar atenção às pessoas que se achegam até nós, parentes, amigos, às vezes até na rua, esperando o ônibus, na padaria, no mercado. Chega alguém e começa a conversar conosco. E a gente para aqueles minutos e dá atenção àquela pessoa que às vezes está necessitando dessa conversa, de conversar com alguém. E isso nos deixa felizes quando nós abençoamos também alguém, dizemos Deus te abençoe, vai com Deus, Deus te proteja. Aquela pessoa, ela recebe esse carinho nosso, essa atenção que nós demos, com alegria no seu coração. E assim, então, por alguns segundos, minutos, talvez, podemos aconchegá-la perto de nós, essa pessoa. Às vezes até alguém que a gente nunca viu, né? Ou de repente, talvez, nunca mais vai ver, a gente não sabe. Mas aqueles minutos serão preciosos para nós e para aquela pessoa. E nós, cada dia que buscamos compreender o Evangelho, compreender, ouvir uma palavra, ler um livro, que é muito bom a gente ler, que os nossos livros têm bastante conhecimento sobre o nosso planeta, nossa existência aqui na Terra, mas também como é o mundo espiritual, o que acontece. Então, às vezes, nós ouvindo apenas, nós não conseguimos ter essa dimensão do que é o mundo espiritual. Mas através do livro ali, de uma leitura, aquilo vai inserindo dentro de nós, da nossa mente. E nós vamos buscando conhecer mais, queremos aprender mais. Como na segunda-feira, às 8 horas da noite ou 20 horas, tem o nosso estudo que a gente faz, se reúne aqui e lê um capítulo do livro e ali a gente conversa sobre aquele capítulo, sobre aquelas palavras. Então, aquele que quiser na segunda-feira vir, esteja convidado. Também teremos o nosso chá, dia 12 de junho. O convite está ali na recepção. É só chegar ali, vai ter alguém para conversar com você. Então agora vamos fechar os nossos olhos. Agradecemos ao nosso mestre querido, Jesus, aos trabalhadores dessa casa, por estarmos aqui presentes, que conseguimos ouvir cada palavra, que os nossos ouvidos sejam abertos e que podemos pensar naquilo que será dito.
Que todos nós tenhamos uma boa palestra, que Deus nos abençoe e que assim seja. Nossa palestrante, nossa amiga Leia, uma boa palestra a todos. Uma boa noite a todos. Que Jesus nos envolva no seu manto de amor, de paz e de ternura. E o tema hoje escolhido, como o tema é livre, eu optei por falar sobre a desencarnação e a imortalidade da nossa alma. Por causa que são dois temas muito importantes, porque na maioria das vezes, quando falamos em morte, nós todos temos medo, receio, porque a morte ela simboliza um sentimento de dor, de perda, de sofrimento, de afastamento daqueles pelo qual nós convivemos e partiram antes de nós, né? Mas então é isso que Jesus, desde o tempo que aqui esteve, ele tentou nos mostrar, que através das suas palavras, que ninguém vê o reino de Deus se não nascer de novo, ele está nos falando a respeito da imortalidade da alma, dos espíritos eternos que nós somos. Nós não morremos nunca. O que morre sim é a nossa carne, a nossa matéria. Mas o espírito que somos todos nós eternos, ele segue no plano espiritual, evoluindo, trabalhando, né? Estudando para uma próxima programação reencarnatória, porque Deus, nosso Pai, ele nos dá todas as oportunidades necessárias para que a gente volte. Então é importante, desde pequeno, a gente já ensinar as crianças a respeito da imortalidade da alma. Porque quando a gente tem esse conhecimento, quando a gente tem essa certeza daquilo que Jesus veio nos ensinar, a gente começa a valorizar mais essa nossa existência. A gente começa a buscar mais o conhecer o que acontece, como é que eu vou sair daqui, como é que eu devo me comportar aqui para chegar melhor no plano espiritual. Porque se eu não conheço, eu não vou buscar. Que nem tem no livro O Céu e o Inferno, né? Na primeira página ele nos dá dois modos de ver. Aquele que tem uma doença incurável muitas vezes e que não acredita que a vida segue, o que vai acontecer com ele? Eu vou aproveitar a minha vida, vou fazer tudo que eu tenho que fazer, não me interessa se eu vou prejudicar alguém, o que eu vou fazer? E aquele que acredita na imortalidade da alma, ele, por mais que ele tenha um problema de saúde, ele vai trabalhar por si, pela sua melhoria. Porque como é que ele vai querer chegar do outro lado, no plano espiritual? Ele vai querer chegar melhor. Ele vai aproveitar até o último instante para se melhorar. E é essa a bondade divina que o nosso Pai nos dá, a oportunidade da gente trabalhar em nós aqui. Muitas vezes reclamamos daqueles que estão conosco, reclamamos que eles são difíceis de lidar. Mas o que são esses irmãos? É aqueles que Deus nos oportunizou estar junto. Foi aqueles que a gente pediu para estar junto, para trabalhar o amor e a caridade e o afeto e nos corrigirmos com eles. Então, essa é a oportunidade que a gente recebe. Esses dias, brincando com a minha neta, ela disse assim: vó, por que a gente... É tão difícil, às vezes, a gente lidar com alguém da família. Eu disse assim: olha, meu amor, pelo que a gente aprende e pelo que a gente sabe, quem é que é o incomodado? Quem é que é aquele que tu faz de tudo e a pessoa não tem jeito de se acertar contigo, de se sentir afinizado contigo? Aí ela deu uma risadinha e disse assim: vó, geralmente é quem incomodou, né? Eu disse: é isso aí mesmo, e é isso que a doutrina vem nos ensinar, que as pessoas difíceis que estão junto conosco são justamente aquelas que nós devemos trabalhar o amor, são aquelas que a gente tem que corrigir, porque Deus não permite que aconteça nada a nós sem que a gente necessite passar, né? Então é o aproveitamento que a gente tem da nossa busca, daquilo que a gente precisa compreender, né? Porque se nós acreditamos que somos espíritos imortais, a gente vai ver a grandeza
que é esse amor do Pai para conosco. Porque, que bênção, a gente não tem profundidade da gratidão que a gente deveria de ter pelo fato de saber que a gente não se perde nunca, que nós não nos perdemos uns dos outros. Que a gente se reencontra após as existências, nem sempre tão em seguida, né? Mas às vezes a gente tem o merecimento de novamente se procurar e se encontrar. Ninguém se perde. Nossas almas são laços que a gente cria de amizade e afinidades, mas que afinidades que a gente busca através da existência. Afinidades do bem, do amor, ou a afinidade que vai necessitar mais correção, né? Então, falar do Espírito imortal é falar de Jesus, aquele que veio e passou tudo o que passou para que a gente pudesse ter essa compreensão, esse Espírito amoroso, sublime, que não precisava ter descido até aqui e passado por tudo que passou para que a gente tivesse os seus exemplos como um jeito de se conduzir, uma maneira, um exemplo a ser seguido, né? Porque Jesus, Ele amou a todos nós, sem cobrar, sem exigir, sem desmerecer ninguém, né? Então a gente tem um exemplo na própria Bíblia, né? Quando Ele fala do filho pródigo, e tem aquele pai que tem os 2 filhos, só que um não estando contente com o modo de viver junto ao pai, ele pediu ao pai que desse seus bens, porque ele queria sair pelo mundo, né? Só que esse filho não soube aproveitar os bens que o pai deu para ele. Ele gastou em vícios, né? Em mulheres, em vida fácil, e quando ele não tinha mais nada, o que aconteceu, né? Quando ele estava comendo já do alimento que os porcos comiam, ele encontrou o caminho do pai, ele voltou para o pai. E o pai, tão amoroso, recebeu esse filho de volta. E isso é o que acontece com a gente quando a gente não quer obedecer ao pai. Ele nos dá, e ele é amoroso, porque ele nos dá quantas vezes for necessário a gente vir aqui para se corrigir, para se amar, para aproveitar, para evoluir, né? E nos dá todos os nossos bens. É aquela bagagem que a gente traz conosco, de tudo aquilo que a gente já fez de bom ou de ruim. Então a gente traz aquela bagagem com a gente e cabe a nós substituí-la. Esse é o aproveitamento da reencarnação que nós estamos tendo a oportunidade. Trocar a nossa bagagem, trocar aquelas coisas ruins que estão dentro dela. Porque a nossa mochila com certeza está nas nossas costas. A gente não sabe qual o momento que a gente terá que retornar. Uns vão antes, outros vão depois, né? Uns ficam tão pouquinho perto da gente, outros duram tempo. E mesmo às vezes quando duram tempo, a gente não tem a capacidade, às vezes, de viver 60, 70 anos juntos e aprender a se perdoar, aprender a se respeitar, aprender a se amar, aprender a educar os seus filhos. Quantas vezes a gente lê nos livros, né? E nunca foi falado tanto em buscar compreender o que se passa na nossa reencarnação, como é que a gente deve agir, como é que a gente pode fazer o melhor para aproveitar essa encarnação, né? Inclusive até estive lendo no livro do Luiz Sérgio, que ele fala na hora do adeus, já que o tema é desencarnação, e ele nos fala dos irmãos que não sabem se comportar junto àquele ser que dizem amar, né? Às vezes se detém lá em gargalhadas, em deboches, falando mal daquele ser que está ali necessitando de uma prece, de um carinho, de uma atenção, né? Pelo menos do silêncio. Porque nem todos nós sabemos como nós vamos voltar. Por isso que dizem que a gente deveria fazer um teste de como nós iríamos desencarnar, cada um de nós. Como é que hoje, se eu saísse dessa existência hoje e tivesse que retornar à pátria espiritual, como é que eu ia voltar? Eu ia ter algum conhecimento do que eu ia encontrar do outro lado? Eu ia ter algum conhecimento
de como eu deveria agir lá, de como eu vou chegar, porque não é porque a gente está aqui vivendo essa experiência, a experiência na carne física, né? Porque a gente sabe que nós somos seres espirituais. Então, a pátria espiritual é a nossa verdadeira terra, da onde a gente veio. Nós estamos aqui experienciando a nossa vivência, experienciando com aqueles irmãos que nós necessitamos. Então, quando eu vou fazer uma viagem, eu vou para outro país, eu tenho que saber como é que é o sistema de lá, eu tenho que saber como é que é o clima de lá, eu tenho que saber que tipo de roupa eu devo levar. Então, a nossa existência é assim. A partir do momento que a gente tem conhecimento que somos seres eternos, que a pátria espiritual é o nosso lar, como é que eu quero chegar novamente lá? Eu quero chegar melhor? Eu quero trocar, substituir aquela bagagem cheia de lixo que eu trouxe até então por uma melhor através dos dons que esse Pai deu, né? Porque Deus é assim, é como aquele pai daqueles 2 filhos pródigos, que nos dá todos os bens. A gente traz com a gente, mas a gente vai fazer com ele o que nós quisermos. Então, é importante, queridos irmãos, é importante a gente saber que a gente não está aqui para brincadeira, a gente não está aqui por um passatempo. É importante saber que a nossa pátria verdadeira é o plano espiritual. E nós precisamos aprender o máximo, tudo que aqui a gente tiver condições, porque se a gente retornar, conseguir retornar lúcido, estar ciente daqueles propósitos que nós tivemos de estar aqui, daquelas responsabilidades que assumimos junto ao plano espiritual, a gente vai se sentir ou feliz ou infeliz. Por que há tantos espíritos perturbados na Terra? Tanto encarnados quanto desencarnados. A gente está vivendo um caos mental, um caos físico. Por quê? Porque a gente não consegue compreender aquilo que está passando, a gente não busca entender as leis de Deus, como falou nosso irmão, as leis de Deus, as leis do plano físico. Então, quando a gente consegue manter o equilíbrio de tudo isso aí, a gente consegue viver melhor. A gente não se detém à loucura, à depressão, né, ao desânimo, à cólera, à revolta. E é o que está acontecendo com nossos irmãos, que não compreendem que a nossa vida ela é eterna. Então eles acham que tudo que está acontecendo agora é Deus castigando, e não é Deus castigando. É nós passando por aquilo que nós, até hoje, então, nós buscamos, são as nossas heranças. E essas dificuldades que estamos vivendo é para que a gente aprimore esse ser imortal que nós somos, para que a gente se melhore, para que a gente busque o amor. Então, eu vi uma reflexão muito bonita hoje, de Dalai Lama, e ele dizia assim: as pessoas foram feitas para serem amadas, as coisas foram feitas para serem usadas. E se o mundo se encontra nesse caos todo, é porque foram invertidos os valores. Estamos amando as coisas e estamos usando as pessoas. Então, olha a diferença de valores. E aí a gente não quer viver esse caos, né? Porque nós estamos dando importância à matéria. E nós não somos seres materiais, nós somos seres espirituais. Quando a gente colocar isso em prática, quando a gente colocar isso no coração, nós vamos saber conservar aqueles ensinamentos de Jesus dentro de nós, quando ele nos falava isso, quando ele nos falava dessa vida eterna, quando ele nos falava do amor ao próximo como a si mesmo, quando ele nos falava que bem-aventurados aqueles que através de suas aflições buscam conhecer, buscam entender o porquê daquilo que estão passando e mesmo assim não se deixam desanimar, mesmo assim não se deixam levar pela tristeza e pela falta de conhecimento, vão em busca, compreendem e lutam. E se a gente parar para ver, tem muita gente que
mesmo não tendo algum conhecimento, eles têm dentro de si. Por que eles têm dentro de si essa necessidade de lutar, de seguir em frente? Porque todos nós temos em nossa consciência essas verdades de Jesus, essas verdades eternas de que nós somos seres imortais. Então, quando a gente tem essas verdades dentro de nós, a gente, mesmo que inconscientemente, a gente luta até o fim, a gente busca melhoria, a gente não se entrega para o desânimo e nem para os percalços da vida. Então, queridos irmãos, nós sempre estaremos em busca nessa existência da nossa melhoria. Hoje que nós já conhecemos essa maneira de agir, de se conduzir, nós podemos dizer que somos felizes perto daqueles que passam por tudo o que tem que passar na vida e que não conseguem compreender, que acham que tudo vai terminar, que tudo vai se extinguir e que Deus é um pai castigador, que aqueles que não obedecem, Ele elimina seus filhos, mas não é assim. Ele nos dá, através das existências, a oportunidade da gente voltar, da gente se melhorar, se modificar, quantas vezes foi necessário. Não há céu, não há inferno. O céu e o inferno estão na nossa consciência. É todo o bem ou todo o mal que nós fizemos. Porque quando nós fizemos o mal, aquele mal nos deixa triste, porque ele nos tornou pessoas más. Mas quando nós fizemos o bem e nós buscamos o entendimento de tudo isso aí, nós nos sentimos felizes, porque foi isso que Jesus nos ensinou, amar o nosso próximo como a nós mesmos. E não façamos ao outro aquilo que nós não gostaríamos que fizesse. Esse é o ensinamento maior de Deus, de Jesus, que experienciou tudo isso. E a igualdade é aquilo que nos equilibra, né? Porque quando nós achamos que o outro é menor do que nós, que o outro é mais inferior a nós, a gente quer se sobrepor a esse irmão. E as experiências que nós estamos vivendo, elas estão nos dizendo totalmente o contrário. Elas estão nos mostrando que nós somos todos iguais na dor, no sofrimento, na luta, né? Nas buscas. Todos nós temos a oportunidade. Basta a gente querer, basta a gente buscar, basta a gente entender e aceitar. Porque se eu não aceitar, eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum. Eu não vou entender o sentido da minha existência. Eu não vou entender o porquê que eu sofro. Eu não vou entender porquê que comigo as coisas são mais difíceis e com o outro parece tão fácil. Mas a gente não está vivendo a experiência do outro para saber se com o outro é mais fácil. Cada um chora suas dores dentro das suas próprias casas. Cada um passa seus pesares dentro dos seus corações. Mas a busca interna é a busca de cada um. Ninguém sofre por acaso. Ninguém chora por acaso. Ninguém passa trabalho por acaso. Se ontem dominamos, hoje somos dominados. Se ontem fomos ricos, hoje estamos numa condição para aprendermos a valorizar mais e auxiliar o nosso próximo. Às vezes, a gente olha para aquele ser tão bem vestido e diz, ele está na boa vida, tem tudo, não passa trabalho. Mas nós não estamos lá para saber o que se passa dentro dele. Às vezes somos pobres, mas somos ricos. Ricos de amor, ricos de bondade, ricos de virtudes. E é isso que nós temos que passar adiante e viver isso aí. A imortalidade da alma, ela nos dá essa condição de entender o nosso próximo, entender e nos igualar, ter empatia por ele, nos colocar. Nós vemos tantos acontecimentos aí que as pessoas se acham melhor, tantos acontecimentos que às vezes nos vitimizamos, mas esquecemos de nos colocar no lugar daquele que está passando por aquilo, porque se colocando no lugar é se igualando, é transformando, é a gente mudando, olhando para dentro de nós e olhando as nossas tendências.
Para que lado que eu pendo? Para que lado? Olha os meus sentimentos, analisa teus sentimentos, analisa tudo aquilo que se passa dentro de ti, que tu vais te conhecer. Quando eu voltar à pátria, eu não vou ser melhor porque eu desencarnei. Eu não vou ser curado porque eu desencarnei. Eu vou voltar simplesmente do mesmo modo que eu estou. Eu não vou ser melhor, nem vou ser pior. Eu vou ser o que eu sou. E essa busca nós devemos buscar para nós mesmos. Nós mesmos. Então, queridos irmãos, hoje eu vejo, como eu tenho neta, a necessidade da gente ensinar essas verdades para as crianças, conversar com elas e fazer elas entender, né, que as leis de Deus são para todos, que a gente começa desde o berço, né, com aquele ensinamento, com aquele amor. Um livro que eu estava lendo também, ele conta o caso de um irmão que eles se sentiram muito tristes ao ver que os pais estavam oferecendo uma bebida alcoólica para aquela criança. Só que no primeiro gole, como eles contam, a criança fez cara feia, mas no segundo gole ele gostou. E aí eu pergunto, e a nossa responsabilidade como pais, será que aquele vício, será que aquele caminho errante que hoje meu filho, meu neto, ou alguém que eu conheço está, não foi por culpa nossa mesmo? Por ter oferecido o primeiro gole, por ter oferecido o primeiro cigarro? Porque às vezes nós achamos bonito o que acontece com as crianças, até as malcriação, né? Eu falo isso pela minha neta. A gente vê as malcriações que eles têm, a gente acha engraçadinho, a gente acha bonitinho, só que aquele ser eterno, ele vai crescer. Então, cabe aí a nós podar as tendências, né? Podar aquilo que ele vem de errado, ficar cuidando, analisando e tentar educar com amor, tentar mostrar o caminho correto, mostrar que Jesus e Deus estão, né, cuidando da gente, que estão nos oportunizando, que estão nos cuidando para que a gente consiga vencer nessa existência. Os irmãos espirituais estão sempre conosco, a gente não enxerga, mas eles têm um trabalho incessante junto a nós para que a gente consiga vencer e se conduzir. Porque quando a gente acha que a gente está sozinho, é onde a gente está mais rodeado. Porque nós estamos sós com nossos pensamentos, nós estamos sós com as nossas verdades. E é tão bom quando a gente consegue ter pensamentos bons e se elevar a Jesus, se elevar a Deus e modificar, né? Então, queridos irmãos, essa é a lição que eu aprendi sobre a desencarnação, a importância, porque quando eu conhecer o Espírito Eterno que eu sou, quando eu conhecer verdadeiramente a razão pelo qual eu estou aqui, eu vou ter mais equilíbrio, eu vou saber aproveitar melhor cada momento, cada oportunidade, cada problema, cada situação que me aparecer, eu vou saber aproveitar. Eu vou confiar em Deus, vou confiar em Jesus, eu vou confiar no amparo e vou confiar em mim, porque eu vou estar mais ciente daquilo que eu devo prosseguir, de como eu devo me conduzir, de como eu devo agir. Então, é dessa maneira simples que eu vi a nossa desencarnação. O quanto é preciso a gente trabalhar, porque a desencarnação é certa. Todos nós vamos retornar. Só que se a gente aproveitar bem, de repente, como diz o nosso querido irmão aqui, a gente ganha um gazinho a mais para a gente seguir em frente. Assim como tem muitos irmãos que se deixam levar, né, pelos vícios, pelas loucuras, e às vezes tem aí a existência interrompida porque não vão conseguir ficar e vão fracassar mais ainda. Então é essa a condição que nós temos, né, de a gente se aprimorar, buscar através dos ensinos, porque as leituras nos abrem a mente, nos abrem o coração, nos ensinam. Como caiu no nosso estudo, são enigmas. A gente vai formando o quebra-cabeça daquilo que a gente não compreende, mas eu tenho que buscar, eu tenho que desejar, eu tenho que ir. Então eu agradeço a paciência e a compreensão de todos, e que Deus e Jesus continuem nos abençoando na nossa forma de nos conduzir
e nos caminhar nessa existência para melhor sairmos daqui. Então, meus amigos e amigas, vamos passar agora a nossa irradiação, fechando os olhos. Querido Mestre, irmãos espirituais, trabalhadores da nossa casa, que haja luz no nosso lar, que essa luz irradie a todos daquela casa, do nosso lar, a todos, parentes, amigos, inimigos, nossos vizinhos, a todas as pessoas encarnadas e desencarnadas. Que todos nós podemos estar conscientes na certeza da palavra ouvida aqui, que essa palavra pode mudar alguma coisa em nós. E nesse momento, meus irmãos e irmãs, passamos ao nosso passe aqui mesmo no salão. Vamos ficar em silêncio por alguns segundos. E assim então foi transmitido o passe. Vamos fazer a nossa oração final. Obrigado, Mestre querido, por mais essa oportunidade, que podemos seguir para a nossa casa, com essa luz que aqui adquirimos nessa noite, com os bons pensamentos, bons sentimentos. Que Deus abençoe a todos nós e uma boa noite. Que assim seja.